Boa tarde a todos. Fase do expediente. Sessão ordinária, dia 8 de março de 2016. Solicito aos senhores vereadores que anotem suas presenças por meio de controle biométrico. Havendo número legal, declaro aberto os trabalhos da presente sessão ordinária às 15h04. Solicito ao senhor vereador Antônio Barros que proceda à invocação divina em proteção aos trabalhos da casa, que todos fiquem em pé em respeito. Agradecemos a Deus por esta sessão, todas as bênçãos em direção dos trabalhos, que Ele possa nos abençoar nesta tarde. Te pedimos, ó Deus, em nome do Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e reina na unidade do Espírito Santo. Coloco em votação a ata eletrônica de 05/2016 da sessão ordinária realizada 1º de março. Está em votação a ata eletrônica. Aprovada, todos nobres pares presentes. Esta casa recebeu 22 expedientes vindo do Poder Executivo, mais 8 recebidos de outras fontes, que constam na pauta eletrônica distribuída aos senhores vereadores. Agora teremos leitura da propositura apresentada. Solicito a primeira secretária que faça a leitura da emenda do projeto de lei número 20 de 2016. Projeto de lei número 20 de 2016, de autoria da vereadora Clemilda Pereira Amida, que altera dispositivos vigentes na lei número 689 de 1998, que dispõe sobre a conservação e fechamento de imóveis não edificados, construção e conservação de passeios, disposição de entulhos e da outras providências. Senhores vereadores, foram apresentadas 70 indicações que serão encaminhadas ao Poder Executivo para a providência que entender necessária ou possível. Agora teremos leitura e discussão de 23 requerimentos. Solicito à primeira secretária que faça a leitura do requerimento de número 131. Requerimento número 131, 2016, que requer informações sobre o redutor de velocidade na Rua Palmas, no bairro Parque do Horto. O requerimento é de autoria do vereador Valdecir Alves Pereira. O requerimento está em discussão. Não havendo oradores, vai à votação. Aprovado, todos os pares presentes. Solicita ao segundo secretário que faça a leitura das emendas dos requerimentos de número 132, 133 e 134. Requerimento número 132, 2016, que requer informações sobre a coleta do lixo residencial. Requerimento número 133, 2016, que requer informações sobre recapeamento na Rua Dionísio Posa, no Jardim do Lago. Requerimento número 134, 2016, que requer informações sobre a quadra de areia do Jardim Terras de Santo Antônio.
Todos os requerimentos é de autoria do nobre vereador Antônio Barros de Lima. Os requerimentos estão em discussão. Não havendo oradores, vai à votação. Aprovado. Todos nobres pares presentes. Questão de ordem, presidente. Pois não? Eu gostaria que Vossa Excelência consultasse o autor, se eu poderia assinar em conjunto com ele o requerimento de número 132, tendo em vista que tem chegado também no meu gabinete inúmeras reclamações de atraso na coleta do lixo residencial. E ainda sobre o valor que se paga para coletar esse lixo, acredito que o vereador tenha feito essa questão no requerimento, então gostaria de assinar junto com ele. Está à disposição de todos os nobres pares. Solicito a primeira secretária que faça a leitura das emendas dos requerimentos 137, 138 e 139. Requerimento número 137/2016, que requer informações sobre o número de casas populares a serem entregues pela Secretaria de Habitação. Requerimento número 138/2016, que requer informações sobre o serviço de recapeamento asfáltico no bairro Jardim Campos Verdes. Requerimento número 139/2016, que requer informações sobre melhorias no campo de futebol Antônio de Souza, Tio Tonho. Todos os requerimentos são de autoria do vereador Jair Padovani. Os requerimentos estão em discussão. Não havendo oradores, vai à votação. Aprovado. Todos os pares presentes. Questão de ordem, presidente. Pois não? Gostaria de consultar o autor do projeto, do requerimento, se eu posso estar assinando em conjunto. Nobre vereador Jair, autoriza. Está à disposição de todos os nobres pares. Solicito ao primeiro secretário que faça, segundo secretário que faça a leitura dos requerimentos 135 e 136. Requerimento número 135/2016, que requer informações sobre obras de contenção de enchentes na região central. Requerimento número 136/2016, que requer informações sobre falta de profissionais no Centro de Especialidades Médicas. Ambos os documentos é de autoria do nobre vereador Adailton Sá. Os requerimentos estão em discussão. Não havendo oradores, vai à votação. Aprovado. Todos os pares presentes. Solicito a primeira secretária que faça a leitura da emenda dos requerimentos de número 140. Requerimento número 140/2016, que requer informações sobre a pista de skate do Jardim do Bosque. O requerimento é de autoria do vereador Cléuser Marques de Lima, John Leno. O requerimento está em discussão. Não havendo oradores, vai à votação.
Aprovado. Todos os pares presentes. Questão de ordem, senhor presidente. Pois não? Gostaria que fosse constatado autores, poderia assinar em conjunto? Está à disposição de todos os nobres pares, presidente. Solicito ao segundo secretário que faça a leitura dos requerimentos 141 e 142. Requerimento número 141, 2016, que requer informações sobre a área na Rua Pérola, no Jardim Santa Esmeralda. Requerimento número 142, 2016, que requer informações sobre revitalização de área verde à beira do córrego no Jardim Santa Emília. Ambos os requerimentos é de autoria do nobre vereador Antônio Meira, o Meirinha. Os requerimentos estão em discussão. Não havendo oradores, vai à votação. Aprovado. Todos nobres pares presentes. Solicito à primeira secretária que faça a leitura das emendas dos requerimentos de número 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149 e 150. Requerimento número 143, 2016, que requer informações sobre servidores públicos municipais da área da saúde. Requerimento número 144, 2016, que requer informações sobre parceria com o governo federal, através do Ministério da Justiça, quanto ao programa CRAC, É Possível Vencer. Requerimento número 145, 2016, que requer informações sobre o COMAD, Conselho Municipal Antidrogas. Requerimento número 146, 2016, que requer informações sobre a regularização do loteamento Jardim Nova América. Requerimento número 147, 2016, que requer informações sobre construção de abrigo nos pontos de ônibus. Requerimento número 148, 2016, que requer informações sobre fiscalização de combate ao mosquito Aedes aegypti em ferro velhos e recicladores. Requerimento número 149, 2016, que requer informações sobre o processo administrativo para isenção do IPTU no município de Hortolândia. Requerimento número 150, 2016, que requer informações sobre a instituição de regime de aposentadoria especial para os guardas municipais de Hortolândia. Todos os requerimentos são de autoria do vereador Paulo Pereira Filho. Os requerimentos estão em discussão. Com a palavra, o autor do mesmo. Senhor presidente, vereadora Amida, nobres pares, eu quero tecer aqui alguns comentários a respeito de alguns documentos. E eu vou iniciar por uma questão que já foi colocada aqui em pauta inúmeras vezes, não só por mim. Penso que também o vereador Zezé foi um outro que discutiu sobre essa questão de aposentadoria especial. A aposentadoria especial ela tem duas vertentes que podem ser tratadas. Uma em relação aos guardas municipais, que é uma questão que nós estamos falado há muito tempo, e a outra é sobre as pessoas portadoras de deficiência, que também existe dentro do sistema de previdência uma possibilidade de uma aposentadoria especial para esses casos. Como nós temos no município as duas situações, sejam servidores, sejam pessoas portadoras de deficiência, seja guardas municipais, eu estou requerendo aqui novamente ao Executivo, porque na última vez disseram-nos que estavam fazendo um estudo com relação ao impacto e à possibilidade da aplicação dessas possibilidades. E isso não voltou mais para a minha mesa, não chegou mais nenhuma resposta. E aí, desde o ano passado, eu estou, então, no começo desse ano, requerendo novamente informação para saber em que pé está isso. Tanto no caso dos guardas municipais, que têm o mesmo risco de qualquer policial militar ou de qualquer um que participe das forças policiais,
assim como a pessoa portadora de deficiência, eles precisam, pelo menos, ter uma resposta para ter um encaminhamento, para saber se é possível, e se é possível, nós podemos fazer. A cidade tem condições de aplicar essa norma federal? Se tem, por que não estamos fazendo? Precisamos, então, buscar essa possibilidade de estudo e uma resposta concreta, para que a gente possa, pelo menos, ter uma resposta. Não, não é possível, não tem como fazer, porque não se adapta ou a nossa cidade não comporta tal feito. Então, a informação ela precisa chegar para que a gente possa orientar, seja um grupo, seja o outro, com relação a essa situação. Outra questão, senhor presidente, que eu quero tecer aqui rapidamente, é com relação à questão dos processos administrativos sobre isenção de IPTU. Imagino eu que quando qualquer cidadão, que a lei diz que ele tem o direito de solicitar a isenção, estabelece os casos, quando esse cidadão ele ingressa num processo administrativo, há que alguém parar, pegar o processo e verificar se ele está apto a solicitar, antes desse processo tramitar, porque se a pessoa não tem direito de pedir, ela não pode fazê-lo. Agora, se ela tem o direito de pedir, e aí, por algum motivo, ao longo da análise desse processo, o processo termina solicitando uma documentação ou alguma questão que a pessoa não tenha naquele momento, ou perdeu, ou causou algum problema no trâmite do procedimento, ora, essa pessoa não pode ser apenada a partir do momento da negativa da concessão para esse ano em vigência que ela solicitou e ter que recomeçar o pagamento da primeira parcela já com multas e juros, sofrendo as consequências do ato de pedir. Se ela estava apta a fazer a solicitação, se ela podia solicitar, solicitou, abriu o processo, ao meu ver, precisa parar o tratamento comum para essa pessoa, porque tem um processo sendo analisado. Ao final desse processo, a pessoa não foi beneficiada por uma questão ou outra que seja, eu penso que ela tem o direito de pagar as parcelas sem sofrer a sanção da multa e juro, porque aí fica uma questão estranha. Se ela tinha o direito, ela peticionou corretamente, por algum motivo, dentro do processo pode acontecer uma solicitação que, de repente, por esse motivo ou aquele outro, às vezes por 1 metro a mais da casa, fizeram uma medição num determinado momento naquela casa. E aí, no segundo momento, quando foram medir novamente, percebeu-se que a medição que tinha sido feita no primeiro momento era menor do que de fato era. Então, por aquele motivo, ela não pode peticionar. Então, ela também estava mal informada, ela estava sinceramente enganada. Então, nesse contexto, ela não pode ser apenada, como está acontecendo em alguns casos de processos como esse. Então, estou requerendo o Executivo para que possa me informar o que está acontecendo de fato e, ao mesmo tempo, para que nós possamos corrigir essa, para mim, que é uma distorção. Uma parte, vereador. Sim, nobre vereador. E, em relação a esse requerimento, tem muitos deles que têm o direito e apresentam o requerimento. Mas a gente sabe que a maioria das pessoas que pedem essa isenção são pessoas já de idade. E essas pessoas têm uma ansiedade, às vezes, de esperar que o processo venha rápido, e isso não vem ocorrendo. O que acontece? Eu conheci casos de pessoas que não têm o direito, mas mesmo assim ela não tem certeza. Ela guarda o dinheirinho dela porque não tem a certeza. Então, o processo também, mesmo para aqueles que têm direito, é muito moroso ainda. Então, precisa dar uma melhorada nessa situação também. Obrigado. Agradeço a parte de Vossa Excelência. Senhor presidente, nobres pares, o outro documento que eu gostaria de falar é a respeito dessa questão do combate do Aedes aegypti. Nós já tecemos aqui inúmeros comentários e vários debates foram feitos, e eu ainda não estou vendo uma ação nas propriedades, nos terrenos baldios ou particulares, de uma maneira geral. Evidentemente, os agentes da dengue estão andando casa a casa, uma mobilização de toda a sociedade para que cada um faça a sua parte, e é preciso fazer realmente, porque senão nós vamos perder feio para esse mosquito. Mas a questão é que as áreas públicas e as áreas privadas, que estão cheias de mato, que estão sujas, que estão com resto de lixo jogado ali também por pessoas que preferem jogar no meio do mato do que colocar no lugar correto, essas áreas precisam ter uma tratativa, um tratamento diferente. E há que se fazer com que o processo seja mais rápido. A lei hoje ela precisa ser alterada, no meu ver, porque a prefeitura ela não pode entrar de imediato e fazer a limpeza na área privada. Um terreno baldio que está lá com mato, com resto de um monte de construção, ou com o começo de uma construção que está parada, o mato tomou conta, a prefeitura não pode entrar imediatamente porque a lei diz que ela tem que primeiro notificar. E a notificação são para 45 dias.
Provavelmente, essa notificação, 45 dias depois, o que nós percebemos é que a maioria dos proprietários não limpam. E aí, novamente, a prefeitura então tem que notificar ele, se ele não respondeu ou se não o encontrou, notificar por órgão de imprensa. Mais um tempo. E aí, no final das contas, quando chegarmos no processo de limpeza, já saíram dali algumas gerações de mosquito. O que nós precisamos, e aí esse é o meu requerimento, que venha a lei para essa casa, porque nós não podemos fazer daqui para lá, para que possa alterar isso e dar à prefeitura o poder de entrar, limpar. É uma questão de saúde pública, é uma questão que transcendeu todos os limites possíveis no país inteiro e não só no Brasil. Então é preciso que ela tenha o poder de entrar, limpar e mandar conta. Porque senão nós ficamos na mão do proprietário, que às vezes nem aqui está, não mora na cidade, mora fora, e a gente fica totalmente refém. E aí, numa situação como essa, vai lá o agente, como aconteceu com algumas visitas que fiz, na casa de um cidadão, que a casa dela está limpinha, mas do lado de cá tem 4 terrenos vazios, do lado de cá tem mais 4 terrenos vazios, cheio de mato e de um monte de quinquilharias. E aí, quem é responsável por isso? É o proprietário. E se o proprietário não age, como é que você fica? Então, ela não tem pernilongo na casa dela, mas a família inteira está com dengue. Vinda da onde? Provavelmente desses terrenos baldios. Então, esse requerimento é para provocar uma ação de que é preciso vir uma lei para que nós possamos mudar isso e, efetivamente, autuar de maneira direta. Uma parte, meu colega. Claro. Quero parabenizar Vossa Excelência pela confecção desse documento e dizer que é de grande relevância do que se trata do mosquito. O governador esteve em Campinas para fazer essa força-tarefa e pude acompanhar, e ele deixou ali claro que, ao sábado, ele paga R$120 para cada agente de saúde que queira trabalhar ao sábado. E quanto às pessoas que têm resistência a entrar na casa, por isso que tem muito índice de mosquito, são as piscinas, os terrenos baldios, que as pessoas não deixam entrar. Fala assim, o prefeito não cuida nem das áreas públicas, imagine do meu terreno. Então, ele não deixa entrar e fala que não tem, mas eu percebi no Jardim Amanda que o grande foco é onde as pessoas não têm acesso. Então, parabéns pelo documento e quero assinar juntamente com Vossa Excelência. Agradeço a parte do nobre vereador. Senhor presidente, eu quero rapidamente tecer aqui algumas palavras a respeito da questão da regularização do Jardim Nova América e do Vila América. Nós tivemos, senhor presidente, se você puder ouvir, eu não posso me dirigir ao plenário, senhor presidente, mas eu acho que Vossa Excelência pode, né? Então, assim, eu não posso falar com a pessoa que está se citando. Se ela tivesse aqui em outras sessões, senhor presidente, ela saberia que nessa casa, há 8 anos, há 9 anos, há 12 anos, discute-se a questão do Nova América. Inclusive, começou com uma comissão especial de inquérito, da qual eu também participei, e da qual esse plenário lotado de moradores do Nova América vieram aqui para dizer, naquele momento, que fizeram um acordo com a loteadora e que a loteadora ia fazer a parte dela, a prefeitura faria a parte da prefeitura e nós teríamos a regularização de fato do Nova América. Décadas se passou e a loteadora ficou protelando, enrolando. O Ministério Público entrou na história, acionou a prefeitura, acionou a loteadora, e até hoje nós não tivemos o desfecho disso. Então, quando eu requeiro novamente esse documento, eu não estou fazendo uma coisa de um momento eleitoral. É importante que as pessoas entendam isso e acompanhem a história e o longo, para ver quantos requerimentos já fiz nessa casa e quantos já discutimos sobre esse fato. E o que eu estou agora querendo, de fato, buscar, nobres vereadores, é que o Executivo nos informe em que pé se encontra. Por quê? A regularização não se faz em 1 ano ou 2. Nós tivemos 17 anos para regularizar o Recanto do Sol, 19 por Boa Esperança. Então é importante saber o seguinte, em que pé está? Já está tudo cumprido por parte da loteadora? Já está tudo cumprido por parte da prefeitura, conforme o acordo firmado junto com o Ministério Público? A Associação de Moradores, ela continua participando das reuniões como participava para poder dar a sua posição, conforme foi estabelecido que assim o fizesse? Então, eu estou requerendo essas informações para saber delas e aí me dirigir, seja ao responsável, o Executivo, ou ao próprio Ministério Público, que também é agente desse processo, para que a gente saiba, pelo menos informar. As pessoas nos procuram querendo saber como é que está a situação do Nova América.
e a gente fica meio sem saber o que dizer, porque eu não sei em que momento está e quem cumpriu o que nesse processo. Então, esse requerimento é só para buscar essas informações e aí provocar o agente responsável que esteja parado, tomara estar enganado, e que o processo já esteja na sua fase final. Mas, se não estiver, precisamos saber onde ele está parado e o porquê está parado, onde quer que ele, porventura, possa estar. Uma parte, Vossa Excelência. Claro. Até o comecinho de dezembro, eles não fizeram o depósito do IPTU. A loteadora? A loteadora não tinha feito o depósito do IPTU, mediante aquele acordo, inclusive, aprovado aqui na Câmara. Exato. E eles não tinham feito o depósito. Para dar encaminhamento à regularização, precisariam deles quitar uma dívida muito alta sobre o IPTU. E eles não tinham ainda feito a quitação. Agradeço a parte de Vossa Excelência e veja como é importante. A loteadora informou a algum grupo de moradores lá de que ela já tinha cumprido a parte dela e que a prefeitura que não estava permitindo o fechamento do processo. E aí eu falei, eu vou requerer documento, porque a resposta ela tem que ser oficial e tem que ser verdadeira, para que nós saibamos qual é a verdade dessa história. Vossa Excelência está me dizendo, a loteadora continua sem cumprir a sua parte. Esse é um problema muito sério. E aí, bom, não posso continuar, porque daqui para frente a coisa... Deixa para lá. Mas nós vamos ter resposta, e aí é oficial, e vamos poder tomar as posições que entendemos que tenham que ser tomadas. Senhor presidente, uma questão que eu quero colocar aqui, existe um programa federal chamado CRAC, É Possível Vencer, e não é só no meu gabinete, eu sei que isso está na sociedade de uma maneira geral. Tem o pessoal que usa droga e continua usando, mas tem aqueles que entram na droga e percebem que fizeram uma escolha errada para a sua vida. E aí, tanto eles ou os seus familiares começam a buscar saída para tentar deixar a droga e continuar a vida. E nós temos no município uma lei que é o Conselho Municipal Antidrogas, que derivou do COMEM. E hoje, não sei quantas vezes, pela enésima vez, eu debato sobre isso aqui, dizendo o seguinte, olha, já tinha sido apresentados os nomes desse conselho. O Conselho Antidrogas ele tem um papel que é preventivo. E é um papel de orientação e também de encaminhamento. As famílias chegam com as suas demandas, os seus problemas, e a toda hora estão batendo nas nossas portas. E o Conselho Municipal vai orientar, vai encaminhar as clínicas, vai fazer parceria com clínicas evangélicas, privadas, com clínicas de uma maneira geral, para poder encaminhar numa parceria junto à Prefeitura. E sem o Conselho Municipal, nós não temos um agente direto para mediar isso, porque também não é só o trabalho do tratamento, é o trabalho preventivo. É preciso fazer o trabalho nas duas pontes. A terceira é de responsabilidade da polícia, não é o nosso caso, mas tanto na prevenção, quanto no encaminhamento e na busca daqueles que vêm pedir ajuda para sair das drogas, só quem passou por elas dizem e quis sair, sabe a dificuldade para poder você parar com a droga. Agora, nós precisamos, senhor presidente, que o COMAD funcione. E aí, junto com o COMAD, os convênios com o governo federal, com o governo municipal, com o governo estadual, desculpem, para que nós possamos desenvolver uma política municipal que possa dar a essas famílias, pelo menos, a condição de elas terem uma oportunidade, um apoio para elas avançarem. Senhor presidente, meu tempo vai se esgotar, mas eu tenho um último documento que é a questão de rever a situação dos servidores dos agentes públicos, numa tentativa clara de fazer com que os agentes que fazem um trabalho do combate à dengue, que está no campo, que está correndo riscos no exercício do seu trabalho, como existe uma ação já nacional e algumas cidades já estão dentro desse debate, eu queria colocar a Hortolândia nesse debate da redução para 30 horas. É um processo longo, de anos, mas que eu quero abrir através desse documento para que nós possamos, pelo menos, fazer parte desse debate. Era isso, senhor presidente. Solicito, evidentemente, o apoio dos nobres pares para aprovação desses documentos. Muito obrigado. O requerimento continua em discussão. Não havendo oradores, vai à votação. Aprovado, todos os pares presentes. Questão de ordem, senhor presidente. Pois não. Eu gostaria de consultar o autor do requerimento para que eu possa assinar em conjunto o requerimento 146.
O autor Está à disposição do nobre vereador e de todos os pares, senhor presidente. solicita aprovado por todos nós pares presentes. Presidente, Opa, pois gostaria de fazer a minha inscrição na tribuna livre. Solicita ao segundo secretário que faça a leitura dos requerimentos números 151 e 153. Requerimento número 151, 2016, que requer informações sobre a quantidade de empresas instaladas no município de Hortolândia. Requerimento número 153, 2016, que requer informações sobre a regularização do bairro Colégio Adventista Campineiro. Ambos os requerimentos é de autoria do nobre vereador Regis Atanásio Bueno. O requerimento está em discussão. Não havendo oradores, vai à votação. Questão de ordem, senhor presidente. Não. Eu quero fazer uso da tribuna livre, por favor, a minha inscrição. Aprovado, todos nobres pares presentes. Questão de ordem, presidente. Pois não. Gostaria também de me inscrever para o tema livre. Solicito à primeira secretária que faça a leitura do requerimento 152. Requerimento número 152, 2016, que requer informações sobre a colocação de lixeiras entregue pela Consimares. O requerimento é de autoria do vereador José Nazareno Gomes. O requerimento está em discussão. Não havendo oradores, vai à votação. Aprovado, todos os pares presentes. Questão de ordem, senhor presidente. Pois não. Gostaria que o senhor consultasse o autor, se eu posso estar assinando em conjunto, tendo em vista que também faço parte da comissão do Consimares. Está à disposição de todos os nobres pares. Aprovado, todos os pares presentes. Solicito ao segundo secretário que faça a leitura do requerimento. Assim, encerrando a leitura e discussão dos requerimentos, agora teremos leitura e discussão de 6 moções. Senhor presidente, questão de ordem. Pois não. Gostaria de fazer a retirada da moção número 30/2016. Moção número 30. A questão de ordem, nobre vereador Regis, é pertinente. Os favoráveis continuam como estão, os contrários que se levantam. Aprovado a retirada da moção de número 30 do vereador Regis. Solicita ao segundo secretário que faça a leitura das emendas das moções 25 e 27. Moção número 25, 2016, moção de parabenização ao Dia Internacional da Mulher, em homenagem às suas lutas, sonhos e conquistas. Moção número 27, 2016, moção de parabenização pelo 3º aniversário do Centro Especializado da Saúde da Mulher, SESME, Maria José Santos Ferreira. Ambas, a moção, são de autoria dos nobres vereadores, nobre, né, no singular, desculpa, nobre vereador Marcos Antônio Panício Mercadão. Moção está em discussão. Não havendo oradores, vai à votação. Aprovada, todos os pares presentes. Primeira secretária que faça a leitura da emenda da moção de número 26. Moção número 26, 2016, moção de congratulação à Secretaria Municipal de Educação pela entrega do kit escolar e kit de higiene bucal. A moção é de autoria do vereador Antônio Barros de Lima. Moção está em discussão.
Não havendo oradores, vai à votação. Aprovado. Todos nobres pares presentes. Questão de ordem, senhor presidente. Pois não. Eu gostaria que a próxima moção, número 28, fosse lida na íntegra. Solicito ao segundo secretário que faça a leitura da moção 28 na íntegra. Moção número 28, 2016. Moção em apelo para a implantação de melhorias no agendamento das perícias junto ao INSS de Hortolândia. Apresento com fundamento no artigo 184 do Regimento Interno a presente moção nos seguintes termos: tendo em vista as diversas reclamações e súplicas de trabalhadores hortolandenses sobre a demora no agendamento para a realização de perícias junto ao posto do INSS de Hortolândia. Em razão da última greve dos servidores e médicos do INSS, muitos segurados estão sem receber os benefícios, porque não conseguem ser atendidos por um médico perito, pois há um grande acúmulo nos pedidos de concessão de benefícios que estão represados em função da greve. O sistema da Previdência Social exige a realização de perícia para que o segurado consiga o benefício do auxílio-doença, a aposentadoria especial por invalidez e ainda para voltar ao trabalho depois da licença. Diante da demora em realizar a perícia, os segurados estão sendo prejudicados, sofrendo corte de benefícios sem a devida recuperação dos trabalhos, o não reconhecimento da relação de inúmeras doenças com o trabalho, o descompasso de tempo entre o corte de benefício e a perícia para avaliar um pedido de prorrogação ou de reconsideração, deixando os trabalhadores por meses sem qualquer rendimento. Esses são apenas alguns dos problemas que os trabalhadores há muito tempo vêm enfrentando junto ao INSS. Pela ausência de efetivo necessário na Agência de Previdência Social no município de Hortolândia, que não possui um número de peritos médicos suficientes para atender a gigantesca fila de segurados doentes em nosso município, que o INSS não está agendando as perícias dentro de um prazo razoável para realizar as perícias médicas. Assim, o posto de atendimento do INSS de Hortolândia deverá tomar medidas administrativas para garantir a celeridade do agendamento das perícias, com a finalidade de manter a continuidade do pagamento àqueles que tentaram e não conseguiram agendar perícia médica para concessão ou prorrogação dos seus benefícios. Por todo o exposto, é que proponho a presente moção em apelo à agência do INSS de Hortolândia, visando a implantação de melhorias no agendamento das perícias médicas em favor dos segurados hortolandenses, requerendo que, aprovada, da mesma seja enviada a cópia ao excelentíssimo senhor Carlos Eduardo Gabas, ministro da Previdência Social, ao SINSP, Sindicato dos Trabalhadores do Seguro Social e Previdência Social do Estado de São Paulo, ao diretor do INSS da cidade de Hortolândia e ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Antônio Meira, à imprensa local e regional, para que tomem conhecimento do seu inteiro teor. Sala das Sessões, 7 de março de 2016. Assina a presente moção o vereador Edivaldo Souza Araújo. Moção está em discussão. Com a palavra, presidente. Pois não. Com a palavra, o vereador Ananias. Quero ser bastante breve, senhor presidente, nobres vereadores, vereadora Mida, na qual, nesse momento, cumprimento pelo Dia Internacional da Mulher, parabéns. Em nome de Vossa Excelência, quero estender essa parabenização a todas as mulheres que representam essa casa, todas as trabalhadoras, independentemente de qual grau. Mas não poderia deixar de brevemente falar sobre a moção do nobre vereador Edivaldo. Parabenizo pela confecção do documento, vereador, mas é extremamente importante entender que o problema não ocorre apenas na agência de Hortolândia.
tem acontecido um descaso com relação às agências do INSS em todo o Brasil. E aqui em Hortolândia, muito recentemente, fizemos uma visita lá, 2 vereadores me acompanhavam, se eu não me recordo, um deles é o vereador John Leno, e a direção daquela unidade de saúde diz que nos 4 últimos anos nunca recebeu uma visita do Poder Executivo naquela localidade. Lá tinha alguns trabalhadores cedidos pela administração municipal que foram retirados. Segundo a gerência da agência do INSS de Hortolândia, até por uma decisão de um colegiado regional, mas considerando a grande dificuldade que tem sido para poder fazer com que os atendimentos sejam a contento da população hortolandense, ela levaria, se necessário fosse, uma solicitação de autorização para que a agência de Hortolândia recebesse também servidores cedidos pelo Poder Executivo do nosso município. Então, é prudente essa informação. Acredito que o que a gerência daquela unidade de atendimento do INSS no nosso município tenha desabafado no momento que nós visitamos, mas que o problema ele realmente, de fato, acontece, ocorre. Tem várias outras empresas a nível nacional que perdeu aquele glamour. Posso citar, inclusive, os Correios, né, que eram muito bem respeitados, muito bem administrados e que hoje, realmente, ou infelizmente, têm deixado a desejar. Mas parabenizo Vossa Excelência, vou votar a favor da moção de Vossa Excelência, mas é prudente que nós possamos também, num determinado momento, visitá-la e verificar qual é a melhor alternativa no sentido de auxiliar essa agência, porque ela atende o munícipe e o povo da cidade de Hortolândia. Muito obrigado. Moção continua em discussão. Não havendo oradores, vai à votação. Aprovado, todos nobres pares presentes. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da emenda da moção de número 29. Moção número 29, 2016, moção de congratulação ao Ministério Mão que Resgata. Moção de autoria do vereador Paulo Pereira Filho. Moção está em discussão. Não havendo oradores, vai à votação. Aprovado, todos nobres pares presentes. Questão de ordem, senhor presidente. Pois não. Gostaria que fosse feita a minha inscrição para uso da tribuna livre. Senhores vereadores, gostaria de estar informando os senhores pares que o secretário de obras se encontra aqui na casa para dar explicação sobre aquele projeto da MTU. Então, eu gostaria de suspender a sessão por 10 minutos para pegar a explicação do secretário de obras sobre o projeto da MTU, que seria do corredor metropolitano. Logo em seguida, nós já retornamos. Do intervalo para a explicação do projeto-lei da MTU, encerrando ao expediente normal. Temos, encerrando as leituras e discussão das moções, temos vereador inscrito no tema livre. Vereador João Pereira. Senhor presidente, nobres pares, vereadora Amida, todos que nos seguem pela web. Presidente, venho aqui fazer um debate de um assunto, são vários, mas o primeiro assunto é a questão do transporte na nossa cidade. Já fiz aqui
há uns 20 dias atrás, e tenho acompanhado aí o trabalho de alguns nobres pares, sobre a situação do transporte na nossa cidade. Infelizmente, a empresa que presta serviço para a nossa cidade, nobres pares, não tem mais condição de seguir mantendo o transporte público na nossa cidade. Está uma verdadeira sucata. Você anda pela cidade, presidente, nobres pares, é ônibus sendo guinchado a todo momento, né? A manutenção para um lado, para o outro. A greve, salário dos motoristas, dos funcionários da empresa, direto, não está sendo pago no dia exato. A questão da falta de combustível, quantos ônibus que estão parando dentro do nosso município, né, lotado de pessoas, acaba o combustível, tem que vir um ônibus, né, outro ônibus ali para pegar as pessoas, perde tempo, a empresa não cumpre os horários, né, linhas que foram tiradas, né, de algumas regiões, e a população sofre muito com isso. Então eu acredito que deve ter, nesse contrato de licitação, algum dispositivo legal para que o prefeito chame essa empresa e peça aí, né, um TAC, né, um termo de ajuste de conduta, né, para que essa empresa assuma um compromisso, né, ou faça o serviço de maneira correta, a contento para a população, ou senão não dá. Né? A situação está muito grave. E eu, enquanto vereador, tenho que trazer esse debate aqui para casa. É nosso papel fiscalizar, cobrar do poder público uma solução para esse problema. E, infelizmente, quem paga a conta é a nossa população. Transporte hoje é qualidade de vida, transporte é trabalho para as pessoas, o transporte é um meio de lazer para que as pessoas possam ter o lazer, né? Nós saímos da nossa cidade, vamos para as outras cidades aqui, então tem que ter um meio de transporte que realmente tenha condição para transportar os munícipes da nossa cidade. Presidente, outra situação, presidente, outro assunto que eu quero discutir aqui, é sobre o auxílio de transporte escolar. Eu, fazendo umas pesquisas aí, verifiquei que existe a lei 2095, presidente, que foi votada nessa casa aqui em 2008, e na pesquisa que fiz também, essa lei foi aprovada, sabemos que essa lei é de iniciativa do Poder Executivo, mas foi aprovada aqui pelo Legislativo. E aí, não vi nenhuma ADIM do Poder Executivo em relação a essa lei. Então, nós temos uma lei e vários dos universitários cobram essa questão do auxílio do transporte, né, para as cidades vizinhas aqui, principalmente Campinas. E acho que seria muito bom a gente fazer um debate, né, verificar com o poder público da nossa cidade a possibilidade de o porquê que essa lei aqui não está sendo colocada em prática na cidade. Muitos munícipes, muitos universitários precisam dessa ajuda. Nós sabemos da crise que o nosso país está passando e seria muito bom, não só para a cidade, não só para as pessoas que precisam desse auxílio de transporte, mas também é uma maneira, eu digo sempre, de investir na educação e na formação dos nossos jovens, dos universitários da nossa cidade. Outro tema, presidente, que eu tenho debatido, já conversei com a secretária de Educação, já fui em algumas escolas, eu tenho percebido que algumas mães têm tido muita dificuldade em matricular as crianças que têm autismo na rede pública municipal da nossa cidade. Estou acompanhando um caso aí e outro assim bem parecido, em que a criança ela entrou, né, lá na creche, depois fez o pré-1, 2, 3, e agora ela foi para a primeira série. E aí tem a lei Berenice Piana, que é a lei 12.764, que fala que toda criança autista tem que ter vaga na rede pública municipal de ensino aqui da nossa cidade e ser acompanhada por um acompanhante terapêutico. E aí essa lei, ela fala no seu artigo 7º que o gestor escolar ou a autoridade competente que recusar a matrícula de um aluno com transtorno do espectro autista ou qualquer outro tipo de deficiência será punido com multa de 3 a 20 salários mínimos. E diz também que, em caso de reincidência, será apurado um processo administrativo assegurado, né, o direito contraditório, né, e a ampla defesa, mas pode ocorrer a perda do cargo.
Eu acho que a educação, né, é a ferramenta mais poderosa para mudar a vida das pessoas. Houve essa questão da inclusão, tem várias outras leis, presidente, que fala que as crianças ou as pessoas com necessidades especiais têm direito à inclusão. Inclusive no Estado, e aí é uma coisa que eu quero cobrar aqui no município, no Estado a gente tem um intérprete que acompanha essas crianças, e no município aqui ainda não fez essa ação para acompanhar essas crianças que têm necessidades especiais. Então tem a lei aí, Berenice Piana, nós temos também a lei do Estatuto da Criança e do Adolescente, que fala do direito à educação, que é a lei 8.069, pesquisando mais a fundo também, encontramos a lei 7.853, de 24 de outubro de 89, que fala da inclusão no sistema educacional, ou seja, da educação especial. E tem a própria LDB, a 939496, que é uma lei federal, que faz parte da Constituição do país, que garante esse direito a essas crianças. Então, acho que aqui nós temos que lutar, não só por uma melhoria na qualidade da educação, mas lutar por essa educação inclusiva, que essas crianças com necessidades básicas, especiais, e essas crianças autistas tenham inclusão na primeira série, na segunda série. E aí, conversando com a secretaria, alguns funcionários dizem que falta profissionais. Ora, o município tinha que se programar, tinha que se preparar para atender e dar condição dessas crianças, né? Porque imagina o transtorno que as famílias, que os pais devem estar tendo com essas crianças em casa. As famílias não podem trabalhar, geralmente é a mãe que tem que ficar zelando dessas crianças, e aí a situação é cada vez mais difícil para esses pais. Mas enquanto vereador aqui, eu vou encampar essa luta, vou defender as crianças com autismo na nossa cidade e as crianças com necessidades especiais, porque elas têm direito não só à vaga, mas de um acompanhamento especializado dentro da sala de aula. E o nosso município não pode deixar isso acontecer. Parabenizamos aí a administração pelas notas importantes que tem tirado no IDEB, são notas boas do ensino na nossa cidade, mas esse é um fato que a gente não poderia deixar passar impune aqui, e fazer a discussão e cobrar do poder competente a melhoria nesse atendimento para estas crianças. Presidente, agora eu queria chamar um debate aqui. A saúde hoje, eu acredito que é um dos piores problemas, não só para o município, para o Estado, para o governo federal. Mas para a gente entender bem como funciona a saúde, com o tempo a gente vai tendo um pouquinho de experiência, e eu andei pesquisando. O município que fica com a menor parte dos recursos atua no setor primário e secundário. O que é o setor primário? Seria ali os PSFs, USFs, né? Que a pessoa vai lá, faz um acompanhamento médico, toma uma injeção, faz uma consulta, tem os encaminhamentos. E depois no setor secundário, nós temos aí as UPAs e o hospital, que atende as emergências e faz as cirurgias de pouca complexidade. Agora, quando vamos para o setor terceirizado, que aí é governo do Estado, e eu aqui eu não quero saber de alguém que é oposição, que é situação, eu quero saber do posicionamento de cada um, e da minha posição, e a minha posição é bem clara. Eleitos, nós temos que trabalhar para que essa situação muda. Claro que não está ao alcance do vereador aqui, nós podemos essa casa aqui fazer uma moção, inclusive o Nobre Par fez uma moção da questão da catarata na sessão passada ou retrasada. Olhem para vocês verem o absurdo, só de Hortolândia, nós temos aí na Unicamp, no Hospital de Sumaré, no AME de Santa Bárbara, gente, quase 2.000 pessoas na fila de espera. Imaginem a situação de pessoas que estão com problema nos rins, transplante de coração. Eu estou acompanhando um caso aí, que a pessoa tem um problema no quadril. Cara, já faz 3 anos que vai e volta. Vai lá para o Estado e manda para o município. Esses dias a Unicamp mandou um laudo, dizendo que tem os médicos para fazer a operação, que tem os recursos necessários para fazer a intervenção cirúrgica na pessoa, no paciente, mas não tem dinheiro. Então não dá para aceitar que o Estado mais rico do Brasil continue tratando a saúde do cidadão, não só hortolandês, mas do Estado, na situação que se encontra. Pô, os mutirões de catarata, gente, uma operação de catarata, conversando com o médico aí, ele disse que demora em média de 5 a 10 minutos. Pô, você tem 2.000 na fila, você faz um mutirão aí, você atende 300, 400 pessoas num dia. Tem pessoas perdendo a visão.
Outra situação bárbara é de uma mulher conhecida da gente, que tinha um problema de vista, passou pelo médico aqui, fez um encaminhamento, né? E aí foi para a Unicamp. Só que o problema era um tumor que a pessoa tinha atrás da vista, do olho. E aí passou a ser um caso de neurocirurgia. Ela, em desespero, um dia foi para a Unicamp, ficou 5 dias lá fazendo o exame, viram, né, que o tumor cresce a cada dia e está empurrando o olho dela para frente, mudando a face da pessoa. E esse tumor vai acabar fazendo com que ela perca a vista, já não é nem mais o problema de recuperar a visão. Ela ficou 5 dias dentro da Unicamp e mandou ela de volta para o município, porque tinha que fazer o encaminhamento aqui do município, porque ela foi lá no ambulatório e não poderia seguir o procedimento. Olha como que as pessoas estão sendo tratadas. Temos problemas aqui também, tem que ser feitas críticas sobre as consultas, sobre a falta de médico, sobre as especialidades. Tem muito problema no município, mas aqui a gente corre atrás, a gente cobra, o poder de decisão está próximo. Agora, quando entra nessa central de vagas do Estado, eu quero fazer um levantamento sobre a questão de rins, de coração, de catarata, cirurgias de catarata, esse problema de quadril, de pessoas que precisam andar. Gente, está demais. Eu vejo sempre o Regis cobrando, os outros vereadores indo até a Secretaria de Saúde. Gente, não dá mais para continuar. E o problema é que essas vagas estão encerrando aqui para Sumaré, está centralizando em São Paulo. As cidades que eram um polo, Ribeirão, São José do Rio Preto, Franca, Sorocaba, essas vagas estão acabando e está indo para São Paulo. E aí o cidadão fica aí esperando, né? Vai morrer na fila, porque essa fila não acaba nunca. Então não dá para admitir o estado mais rico do Brasil tratar a saúde pública com esse descaso. E aí eu não quero ver se é oposição, se é situação, que partido está. Aqui nós estamos para defender a população. E é isso que eu quero continuar fazendo, até o último dia do meu mandato. Não dá para aceitar. A gente conversa com as pessoas que têm esses problemas, cara, você se emociona com as pessoas, delas contar o problema. E aí é o país que mais cobra imposto no mundo do cidadão, né? Você recebe o salário e desconta. Você vai comprar um produto, já desconta. Agora, quando o cidadão precisa do equipamento público e saúde, é para ontem, não é para hoje. As pessoas que vão lá precisam de ter uma solução. E essa fila maldita que cresce e não acaba. E aí classificam as pessoas. Ah, se ela tem a cor azul, não é grave. Gente, a cor azul está aí 7 anos, né? Gente esperando a fila para operar uma catarata. Ah, se é da cor amarela, não é tão grave. Ah, depois vai para o vermelho, mas também não opera quem está no vermelho. E aí, sem contar essa verba SUS aí, que não corrige. Vocês assistiram Fantástica 3 semanas atrás aí, que passou? Os estados que mais gastam em saúde, um gasta 0,59 por dia. Parece que Brasília é o lugar que mais gasta 3,59 por dia com cada cidadão. E o problema não é dinheiro, é gestão, é planejamento. Se não tem gestão, não tem planejamento, não existe sistema que funcione. Agora, eu acredito que na nossa cidade e também em relação ao Estado, o problema não é dinheiro, dinheiro tem. E tem muito. O que falta é gestão, é planejamento e vontade política para fazer as coisas. Então, enquanto vereador, a gente tem que denunciar. Vereador não é prefeito, não é governador. A gente fiscaliza, a gente debate, a gente propõe, mas nós não temos o poder da caneta para colocar mais remédio, para operar essas pessoas, para contratar mais médico. E aí eu tenho que fazer dessa tribuna aqui a voz do cidadão da nossa cidade. Mas isso é no estado inteiro, é no Brasil inteiro. Infelizmente, as pessoas estão morrendo por falta de atendimento. Gostaria de agradecer os nobres pares aí pela atenção sobre esse tema também. Outra situação aqui, presidente, que eu gostaria de falar, né, e é muito importante, hoje é o Dia Internacional das Mulheres, né? Gostaria de cumprimentar aqui a vereadora Mida, representando todas as mulheres da cidade, todas as nossas funcionárias aqui da casa, né? Não importa o cargo, né? Todas as mulheres da nossa cidade, né? Cumprimentar as mulheres pelo Dia Internacional, sabemos da luta, né, que a mulher, cada dia na nossa sociedade, com muita luta e muito esforço, não tem sido fácil, mas vem conquistando o seu espaço dentro da nossa sociedade. Condições melhores de trabalho, igualdade, né, de condições de salário nas empresas, a questão da violência, que acho que é uma das piores coisas que a gente enfrenta no nosso Brasil. Nós temos que melhorar o monitoramento, né, fazer uma política de prevenção
em relação a essa situação da violência, né, que não acaba, parece que não tem fim essa situação. Mas eu gostaria de parabenizar todas as mulheres pelo afinco, pela coragem, né, pela sensibilidade, e muitas vezes pela força de vontade que tem, né, de vencer na vida, né? As mulheres hoje, cada vez mais, se pega aí os bancos das universidades, as mulheres são maioria, em todos os setores hoje da sociedade, a mulher galgando espaço onde não tinha espaço. Então gostaria aqui de deixar o meu abraço e o meu carinho a todas as mulheres hortolandenses pelo Dia Internacional da Mulher. Muito obrigado, senhor presidente, nobres pares. Vereador Zezé. Senhor presidente, nobres pares, eu quero iniciar a minha fala aqui também, aproveitando até aqui uma extensão da fala do vereador João Pereira, e também parabenizar todas as mulheres pelo Dia Internacional das Mulheres, na pessoa da nossa querida vereadora Mida, e parabenizar todas as mulheres aqui dessa casa, né, todas as mulheres do Brasil, e dizer da importância, né, da senhora dona de casa, a senhora minha mãe dona de casa, a mulher que tem a sua dupla jornada, que trabalha todos os dias, a senhora empresária, que sai também para o seu trabalho, enfim, todas as mulheres que cuidam da nossa família com bastante dignidade e bastante afinco. Então, esse dia é um dia especial para essas batalhadoras que vivem aí no dia a dia, sol a sol, trabalhando e dividindo com nós a despesa de casa e muitas das vezes a parte dela que nós não conseguimos fazer. Quero fazer a leitura de uma carta também de agradecimento, eu vou ler na íntegra essa carta. Venho, através desta, agradecer todos os servidores da Câmara Municipal de Hortolândia e, em especial, a minha equipe e aos que contribuíram para a aprovação das contas relativa ao período em que estive como presidente dessa Casa de Leis, nos anos 2011 e 2012. O presidente de uma Câmara Municipal tem atribuição muito amplas. Cabe a ele, efetivamente, dirigir os trabalhos do Poder Legislativo, além de organizar a função administrativa da Casa com zelo e honestidade. No período que exerci o mandato de presidente, sempre procurei trabalhar nessa função com dedicação e presteza, zelando pelo bem público e de acordo com os ditames da lei. Sempre soube que qualquer decisão a ser tomada durante esse período poderia gerar interpretações duvidosas por diversas partes, mas sabemos que toda ação, decisão de um responsável e um poder público, principalmente decisões que geram discordância, sempre serão apuradas e julgadas pelo órgão competente. Assim foi o julgamento das contas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Durante o tempo que exerci o meu mandato de presidente, foram recentemente aprovadas. Com todo o exposto, sem querer me estender demasiadamente, agradeço a todos que depositaram a confiança em mim para o exercício da presidência da Câmara Municipal de Hortolândia e a todos que caminharam e caminham ao meu lado nessa jornada para trabalhar para a nossa cidade, para o nosso povo, para crescer e evoluir. Também, nessa carta, eu quero fazer uma extensão de agradecimento ao nobre presidente Gervásio e ao Paulo Pereira Filho também, que foi presidente dessa casa recentemente, que também nós dialogamos muito e eu estou torcendo para que as contas de vocês também sejam aprovadas, assim como as minhas foram, e nós acreditamos muito no jurídico dessa casa. Foi por isso que eu fiz essa carta de agradecimento, pelo reconhecimento do trabalho desses funcionários que sempre dedicaram o tempo integral aqui para poder nos ajudar e para dar maior clareza e maior qualidade em nosso trabalho. Quero aqui me pautar num dos requerimentos que foi lido aqui hoje e aprovado nessa casa, que é o requerimento número 152. Esse requerimento, eu peço aqui informação sobre a colocação de lixeiras entregue pela Consimares. A Consimares é um consórcio, onde nós temos um conselho, e eu sou presidente do conselho, e o vereador Adailton Sá também faz parte do conselho.
e a gente tem participado ativamente desse conselho, e nós conseguimos algumas coisas para a cidade. Um PEV que está vindo para instalar na cidade, que é um ponto de entrega voluntária, que nós trouxemos para a cidade, e também 220 lixeiras, se não me falha a memória, né, vereador? 220 lixeiras que nós conseguimos também para colocar nas praças da cidade. E eu faço aqui alguns questionamentos, porque eu vi em uma praça só essas lixeiras. Então, eu queria saber quais os pontos onde foram colocados, ou se ainda tem lixeira para colocar, porque eu vejo várias praças aí sem lixeira, e foram mais de 200 lixeiras que veio do consórcio para cá, para a nossa cidade, e eu vejo que as praças falta lixeira. Falta bastante lixeira, e 220 lixeiras é bastante lixeira. E eu só vi na Praça do Jardim Adelaide, que eu vi as lixeiras lá. E, então, a gente está fazendo esse questionamento para saber em que praça foram instaladas, ou se não foram instaladas ainda, estão ainda em fase de instalação. Também quero falar aqui dos terrenos baldios da cidade, porque o combate aqui à dengue, né, é coisas que a gente vem trabalhando duramente aqui na sociedade, mas eu vejo uma dificuldade do poder público em fazer a limpeza dos terrenos públicos, que é lamentável, porque nós vamos lá e cobramos do morador que ele tem que limpar o terreno dele, e os terrenos, que é a área pública, não está sendo limpo. Então, há uma preocupação, porque a gente não está fazendo o dever de casa. Como que você vai cobrar da sociedade se você não faz o dever de casa? Então, e alguns terrenos também, no qual foi citado aqui no projeto de lei agora há pouco, são esses terrenos baldio que está abandonado, são o especulador imobiliário, que vem, compra, vai embora e deixa. No bairro Jardim Nossa Senhora de Fátima, no Balão, em frente à escola, tem uma área muito grande onde teve a reintegração de posse, que eles tinham ocupado a área, e eles derrubaram, demoliram e largaram tudo lá dentro. Virou um depósito de lixo. Inclusive, eu cheguei até a comprar arame e levar, e foi colocado e fechado. Mas acabou também, os próprios moradores de alguns lugares, outros vêm de longe para jogar o lixo, e acabou destruindo até os tapumes que tinha lá. E hoje é um depósito de lixo. A pergunta que eu quero fazer: será que o poder público não pode limpar esses lotes e mandar conta para o proprietário, conforme diz a lei? Ou a gente notifica o morador ao lado, ele vai lá e limpa, e esse morador que não mora na cidade, segundo me falaram de São Paulo, fica lá o terreno. Não vai adiantar, nós não vamos combater a dengue nunca dessa forma. Então, a lei tem que valer para todos, nós temos que fazer uma operação na cidade de forma integrada, né, com a sociedade, porque não dá para ficar dessa forma. Os terrenos baldios, eu acho que hoje, o maior gerador de dengue, hoje, do mosquito da dengue, hoje é os terrenos baldios, porque ficam lá e vai jogando lixo em todos os lugares. Até foi falado aqui, há tempo que a gente vem discutindo a questão da multa por entulho na rua, a multa para quem joga lixo na cidade, suja a cidade, mas a gente precisa também ter essa condição. Nós estamos pedindo um PEV para aquela região, assim como tem no Jardim Adelaide, e que todas as regiões tenham o seu ponto de entrega voluntária para a gente não ter esse problema. E aí a gente vai cobrar da sociedade para cumprir a parte dela, porque é lamentável a gente ver que a gente está trabalhando, está batalhando para fazer o combate à dengue, mas a própria prefeitura, o poder público, não tem feito a parte dela. Também quero relatar aqui sobre o transporte coletivo, que Vossa Excelência, o vereador João Pereira, também falou bastante sobre o transporte coletivo. Não é a primeira vez que eu venho a essa tribuna falar do transporte coletivo. Ou melhor, falar da precariedade do transporte coletivo da nossa cidade. Você fica no ponto de ônibus 1h e 40 minutos. 1h e 40 minutos, senhor presidente Nobres Pares. 1h e 40 minutos eu fiquei no ponto do ônibus e o ônibus não veio. Não veio. Então, é lamentável, porque as pessoas estão perdendo o emprego. E o vereador citou aqui também a questão dos ônibus, que são tudo sucateado e acabando o combustível na rua. É lamentável. Acaba o combustível na rua, a pessoa está indo para o trabalho, então tem que romper o contrato. Por várias vezes eu falei aqui do alternativo, do transporte alternativo. Eu falei que o transporte alternativo, nós tínhamos uma qualidade no transporte alternativo.
Nós só precisava disciplinar o transporte alternativo. Foi isso que nós falamos. Porque quando tinha as vans que trabalhava, as vans davam conta. Agora, hoje nós temos aí essa empresa que é de um cidadão aí que diz que ele tem 18 mil ônibus. E toda vez que tem licitação, vem 10 empresas, mas as 10 empresas é do mesmo dono. Então temos que romper o contrato e criar um alternativo na cidade. Não dá mais para continuar com o transporte precário da forma que está. Já por várias vezes eu vim defender aqui o transporte alternativo, com qualidade, bem disciplinado. Eu acho que é a melhor coisa que dá mais qualidade. Porque o cidadão que dirige uma van que ele tem de boa qualidade, ele consegue rodar com custo baixo, gente. Ele consegue cumprir o horário, ele já sabe, conhece todos os passageiros, trata melhor o munícipe. Agora, da forma que está, não dá, gente. É lamentável a gente ter que falar aqui de transporte coletivo novamente. Mas, enquanto esse serviço estiver precário, eu venho aqui e vou falar sempre que estiver precário, e vou falar para que a gente consiga melhorar o transporte coletivo da nossa cidade, que a gente consiga dar mais qualidade para o nosso povo, que estão sofrendo muito, às 5h30 da manhã, 5 horas da manhã. O ônibus esses dias acabou o diesel, 5 horas da manhã, gente. 5 horas da manhã acabou o diesel. Aí, sabe o que o motorista falou? Deu pane seca. Pane seca. É lamentável, né? É lamentável, não dá. Aí o cidadão que tem que entrar no horário, chega atrasado na empresa, perde o emprego. E a responsabilidade, gente, é nossa. Nós, vereadores, nós que estamos aqui, nós temos que cobrar, porque a nossa responsabilidade está cobrando, porque senão não vai melhorar. Eu encerro aqui a minha fala, pedindo desculpa aos nobres pares aí até pelo excesso, mas eu tenho que falar, porque toda vez que tiver errado, eu venho nessa tribuna e vou fazer o meu questionamento. Vereador Ananias. Senhor vereador, presidente Gervásio, vereadora Amida, nobres colegas, quero ser bastante breve na minha fala, por se tratar de algo já tramitando nessa casa desde o mês de agosto. Nós protocolamos, na data de 14 de agosto, presidente, um projeto de resolução 7/2015, que altera o horário das sessões do período matutino para o período noturno. E nós vimos grandes reivindicações nesse último mês com relação à tramitação desse projeto de resolução. E o fim do prazo desse projeto de resolução já é início do mês de abril. Então, quero acreditar que Vossa Excelência coloca esse projeto de resolução em votação, tendo em vista que as duas comissões por quais já tramitou o projeto de lei, tanto a Comissão de Justiça e Redação, quanto a comissão também presidida pelo vereador Clodo, que é a Comissão de Finanças e Orçamento, ambas já deram pareceres favoráveis com relação a isso. E a gente acredita que é uma das ferramentas que essa Câmara e essa Casa têm tentado fazer com que aumente, pelo menos, a participação do público em geral no dia a dia das casas. Não vejo dificuldade na aprovação dessa propositura, tanto é verdadeiro que nós temos, acompanhando esse projeto de resolução, a assinatura de outros 9 vereadores, aos quais prefiro não nominá-los por não ter essa autorização, mas 9 outros vereadores já assinou em conjunto essa resolução. Então, eu acredito que é, sim, de interesse dessa Casa fazer com que as sessões voltem a ser no período noturno. O vereador Paulo, quando presidiu essa Casa, também apresentou o projeto de lei da participação do jovem e adolescente com a Câmara Mirim, né? Na realidade, a gente sempre verifica um esforço individual de um ou outro vereador no sentido de fazer com que a Casa realmente vá ao encontro da população e vice-versa. Então, eu gostaria muito de alertar para que o fim do prazo já no mês de abril, no próximo dia 1º de abril, não seja esquecido e que a gente volta a discutir esse tema que é de grande interesse da população de Hortolândia. Muito obrigado. Vereador Zaca.
Nobre presidente, nobre vereadora Mida, vou conversar rapidamente aqui também no uso da tribuna. Primeiramente, corroborar com os vereadores que me antecederam, que falaram do transporte, né, e contar também que a gente já fez até audiência pública aqui, mas nada mudou. Pelo contrário, piorou. Né? Da audiência que nós fizemos, né, o proprietário da empresa falou que ia melhorar o transporte, pelo contrário, piorou, né, com relatos que Vossas Excelências já colocaram aqui, né, com essa pane seca de combustível. Tive reunião com funcionários da empresa lá. A cada 20 dias eles estão fazendo greve por falta de pagamento, seja de salário, de vale alimentação, de cesta básica, seja por convênio médico, ou seja, lastimável, né, a situação que os trabalhadores, né, das empresas lá também estão. Né, e aí, por consequência, eles acabam parando, e aí a população é que fica também, né, sem o transporte público. Né. A gente vê nos noticiários, dia a dia a gente procura incentivar que se use o transporte público, mas só que não tem condição, não dá para usar. Aliás, às vezes o ônibus nem está passando, ou demora 1h e 40 minutos, igual o vereador Zezé falou. Como é que vai ficar 1h e 40 minutos esperando? Né? O patrão não espera. O patrão não espera, ele quer o horário lá para que chegue no serviço. Né? E aí, com essa crise que nós estamos, né, você chega atrasado, falta, entendeu? Vai ser mandado embora. Né? Então, assim, precisa urgente essa casa, né, tomar alguma atitude, né, fazer algum documento que a gente possa pressionar para que esse contrato com essa empresa seja rompido, porque não tem mais condições de servir ao nosso município. Não tem mais condição. Né? Já se passou todo o tipo de paciência, né, com essa empresa, que hoje não serve mais para o nosso município. Né? Mas eu queria falar rapidamente hoje também, né, sobre o Dia Internacional da Mulher. A vereadora Mida está aqui, e aí eu queria parabenizar Vossa Excelência, né, estendendo a todas as mulheres aqui que estão aqui, funcionárias da casa, né, da nossa população, né, então que possa realmente ser um ano de luta, o ano de 2016. Né? Lembrando sempre, né, que a mulher, desde o período colonial aqui no nosso país, sempre teve, né, que passar por momentos de luta. Viveu situações de escrava, inclusive. Era escrava do pai, porque primeiramente se fazia um casamento arranjado. Né? A mulher não tinha opção de escolha do seu marido, inclusive. Né? Era um casamento arranjado. Aquilo que nós vemos na novela, geralmente não acontecia. Né? Então, era um casamento arranjado, que depois a mulher ela não tinha instrução nenhuma, porque não precisava, ela tinha que ser uma boa parideira, né? Porque ela tinha que ser uma boa mãe, porque ela tinha que cuidar dos seus filhos, e não tinha opção nenhuma, né, de poder fazer estudo nenhum na sua casa. Então, desde o período colonial, né, a mulher já sofria essa repressão, né, masculina, inclusive, né, de uma sociedade machista. Né? Teve o direito de voto somente em 1932. Ou seja, depois de quase, né, 400 anos de Brasil, a gente foi ter a mulher foi ter o direito, né, de voto no nosso país. E com 1935, vereadora, Carlota Queiroz foi a primeira parlamentar desse país, né, representante do povo brasileiro. Né, uma outra lei, né, que foi muito uma conquista para as mulheres, foi a lei do divórcio, que a mulher não tinha o direito de se divorciar do marido, mesmo não gostando ou mesmo sofrendo violência, né, do marido, ela não tinha o direito de se divorciar, tinha que ficar com o marido. Vejam só, Vossas Excelências, né, a situação que a mulher era tratada no nosso país. Né? Hoje, né, ainda assim, por isso que eu acho que o ano de 2016 é um ano de muita luta. As mulheres ainda ganham menos do que os homens, fazendo a mesma função, tendo, às vezes, muito mais estudo, né, do que os homens, fazendo a mesma função, ganham muito menos do que os homens fazendo a mesma função. Né? Mas existe uma revolução silenciosa acontecendo na nossa sociedade. Né? Porque hoje a maioria das mulheres já são maioria as mulheres que fazem, né, as universidades, que fazem os doutorados, que fazem as especialidades, que fazem os pós-doutorados. Essa revolução está acontecendo, vereadora Mida. Né? E aí tenho certeza que essa situação há de se mudar. Há de se mudar, porque a mulher ela não tem que estar nem atrás e nem à frente do homem. Lado a lado, como tem que ser, iguais para todos, homens e mulheres. Né? Sem contar uma outra situação que a mulher vive, que é a violência doméstica. De 1980 até 2013, pares, nós tivemos 106.093 mulheres assassinadas, mortas, na sua grande maioria pelos companheiros, dentro de casa na sua maioria. Isso mostra
né, o quanto ainda tem que ser de luta, o quanto que ainda a sociedade tem que mudar. Porque com todas as leis que foram feitas, seja da Maria da Penha, a lei do feminicídio, aumentou em 21% a violência contra a mulher nessa última década. Não estou falando no século passado, não. É nessa última década. A vereadora Amida teve a oportunidade de participar comigo, junto com o vereador Ceará, né, junto com o vereador Ananias, em que um vereador, lá num congresso de vereadores, né, o vereador falar que a participação da mulher na política é a sodomização da sociedade brasileira, significa o quanto que ainda nós temos que evoluir, porque se pensa-se que no parlamento deveria ter o quê? Gente que defenda a igualdade, e não aquilo que está fazendo lá, defendendo que as mulheres não participem, e muitas vezes acontece essa realidade, porque só 10% das mulheres estão no parlamento do país hoje. Nós temos que fazer cota para que as mulheres participem, né, para poderem ser candidatas nos partidos políticos, porque ainda assim há muito se evoluir. Então, parabenizo as mulheres, né, mas serve como alerta, né, esses números de quanto que a gente tem que lutar, de quanto que a gente tem que melhorar na nossa sociedade. Muito obrigado. Assim, concluídos os trabalhos previstos para o expediente, Presidente. declaro encerrada a sessão, o expediente às 16h49. Pois não? Questão de ordem. Gostaria que o presidente consultasse os nobres pares, dado que já tivemos um intervalo lá dentro, que não tivesse mais um intervalo, que nós possamos continuar com a ordem do dia. A questão de ordem, nobre vereador Adailto Sá, é pertinente, vai à votação. Os vereadores que concordarem que não fazer o intervalo regimental, continua como estão, e os contrários que se levantam. Aprovado, todos par presentes. Assim, havendo número legal, gostaria de pedir aos senhores vereadores que anotem suas presenças por controle de meio biométrico. Havendo número legal, declaro aberto a fase da ordem do dia, 16h50. Matéria em regime de urgência especial. Solicito a primeira secretária que faça a leitura do item 1 da pauta da ordem do dia. Item 1. Discussão única do projeto de lei número 10/2016, de autoria do Poder Executivo, que introduz alterações na Lei 2.953, de 14 de abril de 2014. O presente projeto tem assinatura suficiente para o regime de urgência especial e tem pareceres favoráveis. Está em discussão o projeto de lei número 10/2016. Não havendo oradores, vai à votação. Aprovado. Todos nobres pares presentes. Solicita ao segundo secretário que faça a leitura do item 2 da pauta da ordem do dia. Item 2, discussão única do projeto de lei número 15/2016, de autoria do Poder Executivo, que autoriza a celebração de convênio com a EMTU, Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo, S.A. O presente projeto não tem assinatura necessária para o regime de urgência. Então, o projeto sai da pauta da ordem do dia. Solicito à primeira secretária que faça a leitura do item 3.
Item 3. Discussão única do projeto de lei número 18 de 2016, de autoria da mesa diretora, que revoga a lei número 3.209, de 12 de fevereiro de 2016. O presente projeto tem ação suficiente para o regime de urgência especial e tem pareceres favoráveis. Está em discussão o projeto de lei número 18 de 2016. Presidente. Pois não. Quero dizer para Vossa Excelência que, quando esse projeto estava aqui em discussão, eu dei parecer ao contrário e fui substituído pelo vereador Mercadão. E agora dou parecer favorável a esse projeto. Muito obrigado. O projeto continua em discussão. Não havendo oradores, vai à votação. Aprovado, todos os pares presentes. Solicito ao segundo secretário que faça a leitura do item 5 da pauta da ordem do dia. Item 5, discussão única do projeto de lei número 163/2015, de autoria do vereador Edivaldo Souza Araújo, que dispõe sobre a denominação da Rua 4, do bairro Parque Terras de Santa Maria, município de Hortolândia. O projeto de lei está em discussão. Não havendo oradores, vai à votação. O autor está ausente. Também? Se o autor está ausente, o projeto está prejudicado. O item 5 e o item 4 também está prejudicado. Solicito ao segundo secretário que faça a leitura do item 6. Item 6, discussão única do projeto de lei número 173/2015, de autoria do vereador José Nazareno Gomes, que dispõe sobre a denominação da praça localizada na rua Benedito Pedro Lacerda, no Jardim Adelaide. O presente projeto tem parecer favorável, porém teve emenda modificativa proposta pela Comissão de Justiça e Redação. Está em discussão a emenda modificativa da Comissão de Justiça e Redação. Questão de ordem, senhor presidente. Pois não. Eu gostaria que a emenda fosse lida na íntegra. A emenda proposta é a seguinte: artigo 1º, o sistema de lazer número 17, localizado na rua Benedito Pedro Lacerda, no Jardim Adelaide, passa a ser denominado Praça Manuel Veríssimo de Barros. Continua em discussão a emenda modificativa. Havendo oradores, vai à votação a emenda modificativa. Aprovado, todos nobres pares presentes. Já com a emenda modificativa aprovada, está em discussão o projeto de lei 173. Está em discussão. Não havendo orador, vai à votação.
Aprovado. Todos nobres pares presentes. Solicita ao segundo secretário que faça a leitura do item 7 da pauta da ordem do dia. Item 7, discussão única do projeto de lei número 4/2016, de autoria do Poder Executivo, que introduz alterações na lei número 2.923, de 18 de dezembro de 2013, o plano plurianual, e na lei número 3.132, de 6 de julho de 2015, lei das diretrizes orçamentárias de 2016. Com os pareceres favoráveis, está em discussão o projeto de lei de número 4/2016. Não havendo oradores, vai à votação. Aprovado. Todos nobres pares presentes. Não havendo mais nada a tratar, nessa sessão, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária prevista para terça-feira, dia 15 de março de 2016, às 14h30, encerrando às 17h em ponto. Queria agradecer a presença de todos e desejar uma boa tarde a cada um de vocês e que vão com Deus.